Graça e paz. Obrigado, meu Deus, por esse dia 7 de outubro de 25. O Evangelho da Graça, ele já nos fora revelado, ele já nos fora ortogado. O Senhor veio, meu Deus. Obrigado por esse entendimento. Hoje, o Deus que está dentro de nós é o Espírito Santo, o guia da igreja, que nos informa as verdades que libertam. Quantos irmãos estão presos, a uma religião onde não pode isso, não pode aquilo, não pode aquilo outro, enquanto que Deus está dentro de nós e Ele nos fornece sabedoria, inteligência e muita paz no coração, porque tudo eu posso naquele que me fortalece, mas nem tudo me convém fazer, porque o Espírito Santo é tudo dentro de mim e dentro de você. Por isso ele supre todas as nossas necessidades. Ele supriu da cruz para cá, ele veio e ensina a igreja como ela está. Quantas alegrias hoje aqui, ó meu Senhor, poder celebrar esse lindo e verdadeiro amor revelado ao meu coração. Hoje é o dia mais feliz da minha vida. Encontrei a paz, que é o verdadeiro amor. Você deve entender e receber que Jesus Cristo enxugou as minhas lágrimas e levou a minha dor. Para que sacrificar? Ele foi o último sacrifício por mim e por você. Porque você chora, você sofre sem saber o que fazer. Jesus Cristo é amor, Ele é perdão, é o Espírito Santo gravado hoje no meu coração. Quantas alegrias! Oh, glória, obrigado, Senhor. Então nos for ortogado o Espírito Santo. Por não ser ortogado, Ele nos deu o entendimento de estarmos aqui felizes em toda e qualquer situação, né? Então, estão já fazendo fofoca, né? Como diz o outro. Dizem que a Janja tomou a Santa Ceia ontem, né? Todo domingo de mês é a Santa Ceia. E o irmão disse que olha como é que o diabo entra na igreja para tomar a Santa Ceia. Abençoado, Santa Ceia não existe. Eu participei disso 5 para 10 anos. Fiquei livre disso. Por quê? Muitos irmãos estavam condenados, sem poder participar disso, por não entender a graça, o Evangelho, né? Então temos que entender que Judas, né? Ele participou da Santa Ceia. Ou não? Participou. Porque o corpo de carne participa disso. Porque as festas que hoje organizam nas igrejas são festas mundanas, festa judaica. Por quê? O Espírito Santo não é festa. É amor, alegria e paz no coração. Não é comida, não é bebida. Romanos 14, 7. Então, essas verdades que libertam, as pessoas não querem segui-las. Por quê? Estão presas a uma doutrina onde ali as pessoas que estão na política, né, se envolvem nas igrejas e participam do catolicismo, participam da Santa Ceia e vai lá e come o pão e bebe o suco. Mas só que aquilo ali não transforma uma vida. Uma vida transformada quando você entendeu Romanos 12, 1 e 2. Transformai-vos pela renovação da vossa mente. Tem que transformar a mente para não se meter em lugar nenhum que vá dar problema. E dá problema, porque o corpo de carne, ele quer festa, ele quer comer. Então o que o pastor ele faz? Organiza a festa da igreja dele. Que é uma festa igual às outras, mas só sem esse conhecimento aqui, as pessoas acham que a festa lá é uma festa de Jesus. Não, Jesus não tem Jesus mais hoje, abençoado. Hoje é o Espírito Santo que hoje está dentro da igreja. Por isso ele conduz a igreja em triunfo. O pastor é o corpo de carne que engana ali. Por isso ele é o próprio Satanás. Ele é o próprio demônio. Ele é o próprio diabo. Por quê? O ladrão vem para matar, roubar, destruir. João 10, 10. Mas eu vim para que você tenha vida e vida essa é o ladrão. Agora 10, 7 está lá. Todos quantos vieram de mim é o quê?
ladrão e salteador. Então antes do Cristo, o Cristo veio depois e entregou a igreja ao Pai. O Pai é o Espírito Santo, está dentro de lá, que é o guia da igreja. Então não temos que participar disso. De Santa Ceia, que é a parte judaica, de dar o dízimo, que nunca foi dinheiro, sempre foi alimento, né? Passar pelas águas, que é um batismo de arrependimento de pecado, antes da cruz, João 29, sendo que o 6,3 de Romanos, ali ficou o nosso velho homem, para que aqui você fosse nova criatura e entrasse pela porta, e não participasse disso. Qualquer político toma Santa Ceia. Por quê? Está no corpo de carne, mas não tem revelação. Quando você tem revelação, você entende tudo isso aqui que eu vou ler agora, para que você entenda e receba que a ceia ela é espiritual. Por isso, 1 Coríntios 2,16, temos a mente de Cristo. 12, 13 e 15 está ali, para discernir a palavra, mas em espírito e em verdade. 12, 43 de Êxodo. Por quê? Eles eram estrangeiros e não podiam participar da Páscoa judaica, né? Que só os judeus podiam participar disso, como hoje. A lei e os profetas, né, perduraram até a queda do templo, até João Batista, e depois Jesus vem na ressurreição na vida, entra dentro de nós como o Espírito Santo nos ensina que a igreja, e a igreja caiu, você já é o templo do Espírito Santo, onde é que ele habita e te alimenta com alimento espiritual, não carnal. Eu formo aqui uma fogueira santa e você bota teu carro lá. Para quê? Isso aí é uma barganha para com Deus. Você ganhar 2 carros. Ganhar 2 casas. Não, você já tem uma casa e um carro. Por isso, uma igreja e um pastor. João 10 diz: esse conhecimento aqui leva você até Cristo, porque ele desceu do céu e está dentro de você. Então, 12:43 de Êxodo, né? Deus disse, mas o Senhor a Moisés e a Arão. Disse a você, falou coisa lá. Mas o Espírito Santo aqui que nos foi otorgado, Romanos 5,5 de graça, né? Atos 2 em diante ali, foi colocado em toda a carne, e 37 Ezequiel 14, porém o Espírito em vós e vivereis. Hoje nós vemos pelo Espírito Santo em nós, para que nós não venhamos entrar nesses lugares, porque aqui Cristo entrou no teu coração, por isso ele fez você igreja gloriosa, formosa, sem ruga, sem mancha, não tem defeito no Espírito. Efésios capítulo 5, 6 e 7, aqui é transição da lei para a graça, aqui não é o livro de Êxodo, aqui é apenas, né, está contando aqui o que tem que ser feito, o que era para ser feito lá, a Páscoa, e o estrangeiro não participasse dela. Disse mais o Senhor a Moisés e a Arão: esta é a ordenança é uma ordem da Páscoa comum, nenhum estrangeiro comerá dela. Então, estrangeiro não come da Páscoa judaica. Por quê? Eles eram estrangeiros. Então, sendo gentio grego, lá eram estrangeiros, porque lá só os judeus participavam. Então, quando você participa disso aqui hoje, né, você está blasfemando contra o Espírito Santo. Por quê? O Espírito Santo ele veio, desceu do céu e mora em você e hoje te alimenta com palavras espirituais. Por quê? Aqui ele veio e te dá tudo de bom para o teu coração, né? Então, entendendo tudo isso aqui, Lucas 22, 14, a última Páscoa. Vê que é a última Páscoa. Só que eles colocaram aqui a Santa Ceia porque todo primeiro domingo do mês a pessoa recebe o salário e vai tomar a Santa Ceia e paga o dízimo. Só que esses dois, o dízimo e a Santa Ceia, não é Santa Ceia, é Páscoa judaica. Não pode se oferecer, porque Deus não é servido por mãos humanas, como diz Atos 17, 25. Por quê? Ele é espiritual, ele é espírito já está dentro de nós, formado em nós. Por isso, Gálatas 4, do 1 em diante, ali, 16, 39, está ali. Cristo formado em vós. Então, quando você faz esse ato, né, na igreja, você blasfema contra o Espírito Santo. Quando você passa pelas águas, é uma blasfema contra o Espírito Santo. Quando você vai buscar Deus no monte, está blasfemando, porque está dentro de você. Por isso, 6,3 de Romanos, ali ficou o nosso velho homem, para que entendêssemos esse mistério que estava oculto e hoje dentro da igreja. Então, nenhum estrangeiro poderá comer da Páscoa judaica. Então, já não obedeciam lá. Como você vai ler,
Deuteronômio 18, 9 a 14. Não procure uma cartomante. Não procure ler horóscopo. As pessoas gostam de ler horóscopo, gostam de visitar um padre, visitar um pastor. O pastor ali vai falar com ela, vai dar conselho para ela. O pastor que dá conselho aqui é o Cristo. É ele que nos orienta aonde devemos estar nesta manhã. Com ele aqui dentro de nós. Nos ensinar a palavra dele. 22, 14 de Lucas, a última Páscoa. Chegada a hora, pôs-se Jesus à mesa, né? E com ele os discípulos. Judas estava aqui. Ele participou da Santa Ceia. Bolsonaro participa, Lula participa, todos participam, o pastor participa. Só que ele está o próprio demônio naquele pastor. Porque ele não entendeu que a Santa Ceia não existe, é Páscoa judaica. Ele falou, antes do meu sofrimento. Vamos ler aqui. Chegada a hora, pôs Jesus à mesa e com ele os apóstolos. Ele os apóstolos, tá? Não é para nós. E disse-lhe, tenho desejado ansiosamente comer convosco esta Páscoa, antes do meu sofrimento. Ele sofreria 3 dias, né? Sexta, sábado, domingo, ressuscitaria e andaria lá, entre eles lá. Tomé, um incrédulo, viu a mão de Jesus marcada e acreditou. Então ele falou, você só acreditou porque você viu. Então você é incrédulo, porque você quer ver tudo. Não. A fé é aquilo que você não vê, você crê dentro de você. Então aqui está, 16. Pois vos digo que nunca mais a comerei, nunca mais a comerei. Estão comendo até hoje, porque não acreditou na vinda dele. Ele falou, é melhor que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vós outros. Se eu for, eu vos enviarei. 16, 7 João. E 12, 13 está lá. Eu tenho muito que vos dizer, mas vocês não vão suportar agora. Vê lá, antes da cruz. Depois da cruz, quando o Espírito Santo vier, convencerá aquele que está aqui no século XXI a entender esse mistério dentro dele. Para não fazer mais isso, porque isso aí é uma blasfêmia. Temos que comer aqui a palavra, espiritualmente falando de Deus no nosso coração. Pois vos digo que nunca mais a comerei até que ela se cumpra. E se cumpriu. Por isso ele falou, se cumpra no reino de Deus. Lucas 7,20, ele falou, não me busca aqui, nem lá, nem acolá, vou estar dentro de vós, hoje está dentro de nós. Então comemos aqui o pão, bebemos aqui o suco, mas espiritual, não carnal. Aquilo que você come aqui, joga fora ali. Não, essa palavra aqui, você come e fica aqui, no teu coração gravado. 17. E tomando um cálice, havendo dado graça, diz, receber e repartir entre vós. 18. Pois vos digo que de agora em diante, não mais beberei do fruto da videira, até que venha o reino de Deus. Chegou dentro de você, onde é que você ama a todos, em espírito e em verdade. Então, todos que querem, né, aparecer ou querem alguma coisa em troca, vai para esses lugares. Mas só que aqui o Espírito Santo ele é sóbrio, né? Nós entendemos isso em Gálatas. É importante sempre estar focado. Gálatas capítulo 5, 16 em diante, porque as pessoas que não entram aqui, né, é essas que fazem essas coisas. Então tem que, para entrar aqui, tem que sair disso. Tem que sair do dízimo como dinheiro, porque eles enganam. Eles enganam porque esse povo honra-me com os lábios, o coração vive longe de mim. Porque em vão me adoram, porque estão vivendo, né, na inverdade, na injustiça, nos homens que praticam a iniquidade. Por isso está lá, Mateus 7, 23. Eu não vos conheço. Mas eu expulsei demônio, eu curei enfermo, eu fiz isso, fiz aquilo. Não, você não fez nada, porque quem fez fui eu. Deus fez tudo lá e deu de mão beijada para você. Você está sarado, você está curado, você é uma igreja hoje aperfeiçoada em Cristo, porque você entendeu o mistério dentro de você. Então está aqui 5,16, né? 5,16 não, 5,21. 5,20 de Gálatas. Idolatria, feitiçaria, inimizade, porfia, ciúme, ira, discórdia, dissensões, facções. Facções, né? Uma facção. Ajuntamento é uma facção. 21, inveja, bebedice, glutonaria, coisa semelhante a esta, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora. Está vendo? Declara e outrora também declarava. Vos preveni que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Se você pratica a Santa Ceia, passa pelas águas, vai para o monte, busca o Espírito Santo, essas coisas não faz parte de Deus. Por quê? Já está dentro de você. Quando você entende isso aqui, você recebeu a igreja, que é você mesmo, e o Cristo, que é o Espírito Santo dentro de você. Por isso, um pastor e uma igreja.
João 10,16. Ninguém gosta dessa palavra. Por quê? Eles querem ser pastor, eles querem título, eles querem aparecer, eles querem uma profissão para ganhar dinheiro. Por quê? A viúva, o assalariado, eles lutam para ganhar R$ 1.500. E aí eles querem receber fácil R$ 150 daquele que não pode e não deve pagar. Por quê? Deus já pagou por você e por mim. Por isso, Colossenses 2:12 ou 15. Toda a dívida ficou lá naquela cruz. Hoje você tem dentro de você o que? O amor de Jesus. Para poder perdoar, amar, se alongando e ter tudo de bom dentro de nós, dentro de você, daquele que crê. Então, alegria, paz, longanimidade, bondade, fidelidade, 23, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. Por que não há lei? Romanos 10, do 1 ao 4. O fim da lei é Cristo para a justiça de todo aquele que crê. Todo aquele que crê já está justificado pela fé. E o Espírito Santo está dentro dele. Por quê? A igreja aqui é formosa, é gloriosa, não tem ruga, não tem montão de vida. Como o pastor não conhece isso aqui, você que está em pecado, você que está fazendo isso aqui errado, você não toma Santa Ceia. Você se autocondena aqui. Mente vazia. A mente tem que estar cheia de quê? Do Espírito Santo. Por isso, 14:17 de Romanos, tração ali para a graça. Nós temos a paz de Espírito em nós, porque não é comida. O pastor vai lá dar o doce do pastor lá, né? Porque não pode comer doce como da minha, não pode comer doce das crianças. Vai lá, o do pastor é ungido. Não, ungido aqui é você que dá doce, é você que dá o pão, é você que fornece tudo de bom para as pessoas que desejam se alimentar. Porque quem faz o pão na padaria é o padeiro. Esse padeiro, ele pode ser um espírita, ele pode ser um católico, ele pode ser um bandista, ele pode ser qualquer coisa. Mas ele é de Deus. Aqui dentro está o Espírito Santo, está o brilho dentro dele. Porque ele pode ser um bom pai, ela pode ser uma boa mãe, você pode ser um bom esposo, ela pode ser uma boa esposa, e aqui você reina em vida, porque você conseguiu entender esse mistério que está dentro de você. Então, a ceia é uma farsa. Judas participou. A Janja participou agora, que o irmão está fazendo fofoca já dela, que ela participou. Então, o diabo, ele entra ali. Mas sabe que o pastor, ele é o próprio diabo. Quando você não entende isso aqui, é maravilhoso. 2,14 de Hebreus, visto que os filhos, tá? Olha só, atenção ali para a graça. Tem participam comum de carne e sangue. Os filhos eram judeus, hoje somos nós que participamos também, né? E ele, né, por ir para a cruz, ele matou o corpo de carne dele. Então ele matou o Satanás, ele matou o diabo. Mas trazem para cá, porque esse corpo aqui, ele é místico, ele quer fazer coisinha nas igrejas e ficar buscando o que fazer lá. Sendo que aqui na tua casa, você tem que varrer a casa, você tem que lavar roupa, você tem que fazer alimentação para o seu marido, para o seu filho, e você muitas vezes não faz isso. Deixa a casa suja. Então, a casa que tem que estar limpa, tanto espiritual como material. E as pessoas largam tudo e vão para as igrejas. E o pastor gosta, né? Sendo que Deus está dentro de você. Quando você vai para lá, você leva ele com você. E quando você sai, ele sai com você. E às vezes você sai de lá e sai vazio. E na tua casa tem brigas constantes. Você não entende nada. Por quê? Você não entrou aqui. Novo céu, nova terra, onde aqui você vive e reina já com os galardões que Deus te deu. Muitos galardões. Você tem que entender, ler, receber, porque um irmão falou para mim assim, a pastora falou para mim ler João. João é muito lindo, o livro de João é maravilhoso, mas tem que ter entendimento, porque ali eles contendiam com Jesus, né? Eles eram de Abraão, Jesus, e queriam matar Jesus, então, não, nós somos filhos de Deus, vocês são bastardos. Então eles ali contendiam com Jesus, só que o Pai estava ali em Jesus. Então ele fazia toda a maravilha que ele fez lá, né? Por causa do Espírito Santo dentro dele, como está dentro de nós hoje. Nós entendemos que o Espírito Santo já fez tudo lá. Aqui está tudo pronto, mas só que você não sabe nada da palavra, você vai ler João sem conhecimento, está lá. 8,44, o diabo é o pai da mentira. Literalmente, o opositor. Aonde Tito 1,14 fala, que foi discípulo de Paulo, que o diabo é uma fábula. O diabo é um mito, é uma lenda, mas as pessoas acreditam que ele existe por causa do corpo de carne que é místico. Mas só que Jesus matou na cruz esse corpo de carne e trouxe um corpo novo para nós, onde o Espírito Santo aqui brilha dentro de você e de mim, daquele que crê, com a palavra do amor e do poder. Glória a Deus.
quantas alegrias, hoje aqui, ó meu Senhor, poder celebrar esse lindo e verdadeiro amor revelado ao meu coração. Esse é o dia mais feliz da minha vida, encontrei a paz, que é o verdadeiro amor. Você deve entender e receber que Jesus Cristo enxugou as nossas lágrimas e levou a nossa dor. Está escrito. Isaías 53, 4, 5, 6. Ele levou toda a dor ali, enfermidade, e trouxe um reino inabalável. E 21 de Apocalipse, 1 ao 5, ali enxugou nossas lágrimas, desceu do céu e casou com você, comigo, com aquele que crê. Por isso você casou com Cristo. Você é igreja, ele é o cabeça. Aqui ele habita um pastor e uma igreja. A tua casa toda que está aí é uma igreja. Eu aqui, na minha casa, é uma igreja. Por isso um corpo só, eu e minha esposa. E você e teu esposo, o esposo com você, é um corpo só, é uma carne só. E o corpo aqui é de Cristo, aquele é o cabeça, aquele ordena o que temos que fazer. Por isso ele supre todas as nossas necessidades e tudo eu posso, porque ele me fortalece. Filipenses 4:13, quase 9. Você leu, você entendeu? Você recebeu o Espírito Santo de você nesta manhã. Amém. Glória a Deus. Obrigado, Senhor. Muito obrigado, meu Pai.